Aí, galera! Fala aí, pô, agora sim, pô. Agora sim, né? Agora Então, sim. então, então, nossa primeira live junto. No meu caso, minha primeira live. Nunca fiz live na vida. Primeira live. Primeira live. Mas vamos aqui pra gente começar bem essa parada que a gente tá pretendendo fazer, né, cara, que a gente tá se propondo a fazer. Vamos tentar ser minimamente objetivo até em respeito a quem tá assistindo a gente, né? Isso aí, Moreira, Amanda, Alexandre. Agora sim, Alexandre, agora vai. Bom, Demorou, demorou. já que fui eu que propus não, fui eu que comecei e puxei a live, então eu vou apresentar nosso querido amigo, grande irmão da tatuagem que me trouxe e falar um pouco sobre essa ideia aqui. Esse aqui que está conosco é o Gustavo Fischer, tatuador há milênios de anos. Ele começou um pouco antes de mim, a tatuagem, mas a gente compartilha de muitas coisas em comum. Então, a partir dali, a gente teve uma ideia de que por que a gente não compartilhar boa parte do nosso conhecimento, das nossas ideias, das nossas ideologias, nossas filosofias de arte, tatuagem com a galera, já que isso hoje em dia é praticamente vendido, né? E conhecimento é uma coisa que a gente tem que atribuir a todos, na real. Então a gente teve essa ideia de conversar sobre mundo da tatuagem, mundo das artes, né, Gus? E aí é um cara que a gente conversa muito, né? E a gente tá aqui, uma vez por semana a gente vai fazer uma live falando sobre temas interessantes, polêmicos ou de debate, sabe? E aí, Elaine, sobre o mundo da tatuagem, o mundo das artes. Não necessariamente só o mundo da tatuagem, gente, mas o mundo das artes em si, porque uma coisa geralmente é ligada à outra, né? E, e fala um pouco de ti aí, Gus. Então, só para não perder o gancho, de qualquer forma, cara, a gente vai falar sobre cultura, né, cara? A tatuagem está inserida dentro desse universo que a gente vive. Engana-se muito quem acha que pode viver num território, pode viver numa sociedade sem fazer parte, né, da cultura dessa sociedade. Então, falando de tatuagem, falando de arte e falando da cultura na qual a gente está inserido nesse momento. Mas, bom, como o Breno falou, cara, uma satisfação estar aqui, é um prazer. Me surpreende até que tenham pessoas aqui para ouvir a gente. Acho mó barato, agradeço pra caralho a todo mundo. E a gente começou junto, né, cara, um pouco junto. Cheguei um pouquinho antes, no mesmo estúdio, num estúdiozinho ali na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Esse é um cara de quem a gente vai ter que falar. Esse Guarda que esse. muitos dos nossos amigos passaram, né? Não, mas guarda isso aí para o dia que a gente for falar sobre a nossa história, Gustavo. Guarda Enfim, isso. mas a gente, pelo menos nessa introdução, vai ter que citar um nome, que é Alexandre Manzoni, né, cara? E um estúdio chamado Carnificina Tatu. Mas fica aí para vocês a dica também. E a gente vai voltar nisso. Ah, eu lembro. E foi lá que a gente começou. Dentro de um cenário onde a tatuagem não se parecia nem um pouco. Isso é difícil, às vezes, tentar transportar a galera que vê isso hoje, né, cara, para nossa realidade de 97 ali, 96, 97. Não tinha os acessos. Primeiro precisa imaginar que a gente não teria nem possibilidade de fazer isso, porque a internet não existia da forma como existe, pelo menos, né? E assim, o acesso ao material, né? O que você imagina que seria a primeira coisa que um tatuador ia precisar? Do material, né, cara? Então, por mais que o cara quisesse, e aí eu vou começar dizendo isso, tá? Já vou começar introduzindo o nosso assunto dizendo isso. Por mais que o cara quisesse ser um irresponsável, e a gente vai tratar desse tema hoje, no nosso vídeo de hoje, e não aprender nada sobre, enfim, sobre as questões técnicas que estão envolvidas ali no universo da tatuagem, né? No mínimo o cara precisa de material. Material era muito difícil o acesso, o conhecimento mínimo, né, a respeito de como usar aquilo, de como... Cara, se a gente vai pelo menos um pouquinho, mais pra frente a gente fala mais, mas a gente vai falar um pouco sobre biossegurança hoje, porque
Já Também viu era um que assunto eu acho assim que muito tudo de complicado. segurança, acho que eu nem prefiro entrar nesse mérito hoje, cara. Porque uma coisa que você está falando sobre conteúdo, sobre material, e um dos materiais que a gente mais sentia falta, até mais do que material de tatuagem, porque a gente sabia onde comprar, no mínimo, a gente sabia aonde ir, aonde comprar, mas era um É, material cultural, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. É é sobre verdade. essa questão da cultura e de como que a gente, nós, que somos tatuadores de uma geração que começamos a implementar a arte de verdade dentro da tatuagem, começamos a estudar arte. Tem pouquíssimos grandes mestres da tatuagem que trabalharam arte a fundo, como alguns poucos, né, da tatuagem no Brasil, então são pouquíssimos, né? Mordente, sabe, o Beicinho no Rio, mas para ter acesso à cultura, acesso à arte era difícil. E é aí que vai a nossa introdução de hoje, é a tatuagem, porque pra gente fazer tatu na nossa época, a gente tinha que minerar arte em sebo, minerar arte em loja de livro de arte, em revista de arte, sabe, quadrinhos, e é daí que vai, porque a gente trabalhou, a gente estudou, boa parte de nós, e nós dois somos dois caras que passamos pela escola, né? Pelas belas artes, né, velho? E a gente sabe que o estudo faz muita parte. Então, daí que vai a nossa introdução. E a gente puxa a vinheta, pá! Né? Porque mar calmo não faz bom marinheiro, Nunca entendeu? fez, Então, nunca. exatamente. Puxa a vinheta ali, ó, pá! Mar calmo não faz bom marinheiro, rapaziada. E é isso aí. Eu ainda estava conversando hoje até com o Mas Gustavo, assim, né, sobre esse link com o mar, né? Porque nós dois somos de duas cidades litorâneas, né? Eu hoje em dia moro em Florianópolis, o Gustavo mora em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, e ele em Angra dos Reis, mas de nós a gente se conheceu no Rio de Janeiro. Ou seja, são três cidades litorâneas. E tirando algumas exceções no mundo, né? As grandes capitais do mundo da tatuagem, boa parte delas são litorâneas, né? É uma coincidência, né? É uma coincidência ou não é uma coincidência, mas você coloca aí Londres, você coloca aí Nova York, você coloca Amsterdã, Sydney, sabe, Rio de Janeiro. Aí tem algumas, é óbvio, tem as exceções, como São Paulo, né? Tem algumas exceções, mas Paris também é litorâneo, não é? Agora eu não sei te não, é dizer. um rio, é um rio. Não. É o Rio, né? Mas, bom, mas você vê aí, você vê o link aí, né? Ah, tem uma alta E frequência, sem dúvida. talvez pode ser, e a gente, por exemplo, a tatuagem do Brasil começou em Santos, né, velho? Ah, é. Outra cidade litorânea, né? Então a gente tem essa questão assim que as cidades litorâneas puxaram, trouxeram a tatuagem, né? E essas cidades também que eu estou citando são cidades altamente cosmopolitas e altamente artísticas, né? Cultural. A cultura das artes plásticas dessas cidades são muito fortes, né? Você vê nomes mundialmente conhecidos das artes dessas cidades que a gente citou, né? Londres, Amsterdã, Nova York, Rio de Janeiro, né? São, são grandes coisas assim. E a partir desse momento é que a gente percebe que na geração anterior a gente sentiu esse déficit, né? Essa falta de cultura no quesito de qualidade artística dos tatuadores, né? E talvez seja Então, bicho, nesse momento que a gente fez isso, essa transição, né? importante é.
acho importante falar disso nessa hora, vai. Já que a gente está falando dessa relação, né, cara, que de muitas maneiras parece uma relação óbvia entre arte e tatuagem, né? Tatuagem é uma forma de arte, indiscutivelmente. Ela não era vista dessa maneira, ela não era tratada dessa maneira até meados dos anos 90, sabe? Pois é. Assim, a tatuagem era uma coisa simbólica, era uma coisa ritualística, era uma coisa presente na sociedade, com várias funções, com várias... utilizada para várias coisas, né, cara? Entre gangues, entre grupos, enfim, marcas principalmente identitárias. Né? Grupos sociais. Pois é, marcas de identidade, né, na sociedade. Agora, a partir de um certo momento, toda a teoria que se utiliza para você pintar a óleo, ou para você fazer uma escultura, ou para você, enfim, realizar qualquer objeto de arte, né, cara, materializar isso, ela é a mesma envelope, mesma caixa de informação que um tatuador precisa utilizar, certo? Então, assim, a gente falou até agora de certas precariedades, né? O Breno estava falando por que da nossa escolha desse tema, né, cara? Do mar calmo nunca fez bom marinheiro, não faz bom marinheiro, né, cara? E, assim, esses caras foram os caras que trouxeram pro mundo, os marinheiros, essa cultura que inicia uma transição da tatuagem que era totalmente ritualística e para uma coisa que já começa a se transformar, né? Começa a se transformar quando bate na mão do marinheiro inglês, começa a se transformar quando chega nas mãos dos primeiros ocidentais, né, cara, que tiveram acesso. Chineses e japoneses, acho que é um assunto à parte também, que a gente pode guardar com carinho para uma próxima. Mas, assim, num primeiro momento, o ocidental encontra a tatuagem, traz ela muito como marca identitária. Muitos anos se passam até... Talvez seja a primeira mudança estética da tatuagem, né? Então, o primeiro entendimento estético da tatuagem, porque até então a gente está falando sobre ritualística, está falando sobre, não que não tivesse estética antes, mas unicamente estética, né? Porque você chega nos portos, ou você sai dos portos, alguns marinheiros, né? A gente sabe das histórias dos marinheiros querendo escrever o nome das mulheres ou símbolos relativos a sua cidade natal, tal, né? Os símbolos existem, mas mais do que o símbolo, a estética. E a gente chega nos anos 90 para quebrar esse ritmo do que é ritualístico, do que é simbólico e transformar isso em situações unicamente qualitativamente estéticas, né? A estudo das artes, estudo do desenho mais aprofundado começou a transformar. Seria um desenho, um risco, um símbolo, né? Até muitas vezes mal visto na sociedade, para uma coisa para as pessoas admirarem, né? Os primeiros desenhos que foram admirados quanto à qualidade estética, né? Quanto à qualidade de arte. E não era um mero bom desenhista que fazia isso. Tinha estudo nisso. Tinha escola para isso. Né? Não escola de tatuagem, que a gente fala, mas escola de arte, escola de estética, né? Tem muitos tatuadores, a gente tem um grande amigo que é em comum nosso, Nélio, que ele fez escola de... Você também, né? De desenho industrial, né? Eu já fui para a escola de Belas Artes mesmo. Eu fui fazer cadeira de pintura. Mas tem muita gente que entrou na escola de artes, tipo, quero fazer artes para... Eu, por exemplo, eu entrei para a escola de Belas Artes do UFRJ do Rio de Janeiro para falar, quero qualificar o meu trabalho como tatuador. Entendeu? Já tinha feito cursos, né, de desenho, já tinha feito alguns cursos e tal, mas sabia que, como tatuador, eu precisava dar um senso de qualidade ao meu trabalho. E talvez seja esse o grande link que a gente tem desse papo de hoje. A relação que a gente tem de responsabilidade com a tatuagem, trazendo
as artes plásticas para dentro dela. Boa parte das artes plásticas que muitos tatuadores de hoje em dia nem sabem de onde vem, né? A gente aqui estava falando antes sobre um grande artista da tatuagem, o Gayatson, né? Que trouxe uma escola de tatuagem praticamente para dentro da tatuagem. O biomecânico, né? E ele vem de uma escola que é de arte, né? Que vem de um outro artista Ele é pintor. famosíssimo do mundo das artes, né? Que é o Giger, né? E é um pintor, o Gayatson se utiliza da pintura para desenvolver a sua arte, no seu estudo. E, enfim, desenvolver o trabalho. Agora, vale a pena trazer uma coisa a respeito desse cara, que foi uma grande virada, né, cara? O conhecimento a respeito de tatuagem era muito restrito, as pessoas não se davam ao trabalho de divulgar esse conhecimento enfim, de tornar ele acessível. E esse cara escreveu um livro, né, na década de 90, sensacional, chamado Reinventing the Tattoo, altamente recomendável aí para todo mundo que se interessa, porque além de questões estéticas, tem muitas questões técnicas, enfim, questões técnicas em vários níveis, né, cara? Tanto nos níveis estéticos quanto nos níveis de punctura, de tatuagem, de pigmentação mesmo. E bom, cara, eu tô aqui para falar de certos artistas que influenciaram a gente também, né, cara? Talvez um pouquinho mais para frente. Me interessa muito falar sobre esses caras, mas eu acho que a gente precisa dar um. Acho que a gente precisa ser um pouco mais radical, um pouco menos gentil, sabe? É, foi mal, mano. Eu acho que quando a gente topou essas conversas, eu acho que teve um pouco a ver com isso. Sim, E, cara. assim, tem uma galerinha aí, velho, se utilizando disso que a gente está se utilizando agora. Eu acho que a gente está se utilizando de um jeito mais coerente, né, bicho? Que a gente está falando abertamente sobre coisas que eu considero importantes. Agora, tem muita gente que divulga coisas, né, nessa redezinha que a gente está aí que prejudicam a gente, cara, Com sabe? certeza. Que há pessoas que tentam desvincular a tatuagem do processo artístico. Tem Isso pessoas. é uma crítica que eu não vou deixar de fazer hoje, não. E são pessoas grandes disseminadores de anticultura. Eu posso até falar que é um pouco disso. Que boa parte das coisas que a gente trabalhou, que a gente batalhou para estar no meio da tatuagem, que as artes plásticas, né? E que E transformou a tatuagem, mudou o status social da tatuagem. tatuagem. É claro, gente, só para lembrar, não foi a gente, Não, mas a gente não, não, não. fez parte desse momento. A gente fez, deu continuidade. Alguns grandes artistas da tatuagem mundial e brasileira também, e a gente pode citar A alguns gente deles, vai como citar hoje ainda. como Carlos Cabral, como o Nordeste, você já Beicinho, falou, ou o Deicinho, ou o Caio, que é da Galeria River, ele defende a tatuagem com muita né? seriedade há muitos anos, né, cara? Um dos primeiros artistas. Ou o Lúcio, que é uma referência para todos nós artistas do Rio, que é o cara que toca e tocou e ainda, em boa parte, toca banzai, sabe? Então tem muita gente muito séria, muito boa, que a gente teve Também. a grande sorte, assim, uma bênção, de, de iniciar a nossa carreira quando esses caras já estavam estabilizados, mostrando pra gente que isso era possível de fazer, E de ser olha um artista sério na tatuagem, né? E olha que lembrando que eles são tatuadores que hoje em dia são lendas, mas você pega o trabalho deles e a gente vê uma qualidade, mas você vê os trabalhos de hoje em dia, você vê uma outra qualidade, sabe? Sim. Mas na época que eles eram, é como a gente faz analogia talvez ao futebol da antigamente, o futebol de hoje em dia, sabe? Você pega máquinas, você pega agulhas, você pega referências, eram muito mais restritos. E eles faziam, sabe? O que hoje em dia o pessoal não tem, nem tá usando inteligência artificial para quase tudo, sabe? É Bicho, uma coisa também tem mais também. Esses caras perigosa. também são vítimas, ou enfim, também estão circunstanciados pelo seu momento sócio histórico, sabe? Esses caras não estudaram desenho quando eles tinham 6 anos de idade. Isso não faz parte do nosso currículo escolar. Sabe? O brasileiro não tem acesso ao estudo de arte e de estética na escola. É muito precário. É Ou é extremamente muito, precário. ou não tem, ou são algumas elites que possa
que tem, né? Ah, sim. Não, não, é. É. E É que isso. Você falou de poder fazer um curso, beleza. O cara não tem isso na escola, ele vai fazer um albergue. E eu recomendo que faça, se interessa por arte, sabe? Não acho que você pode fazer e quer fazer, faça. Eu acho maravilhoso. Eu acho que quanto mais diversa a sua linguagem, maior a sua capacidade de raciocínio. Então, todas as linguagens que você puder aprender, bota pilha. Agora, o que eu acho é que todo cidadão brasileiro deveria ter o direito ao acesso a isso. Né? Como é, acontece no Canadá, como acontece, enfim, em um monte dessas cidades que você citou, que a gente vê artistas muito proeminentes, aí você vai ver quando que o cara começou a estudar arte, ele tinha menos de 10 anos de idade. Então, assim, mais ainda, valorizar esses caras que estão aqui com a gente, são os nossos exemplos, que não tiveram acesso a isso, tiveram que romper um monte de barreiras para desenvolver, né, muitas vezes quase que sozinhos, o trabalho que eles estavam fazendo. e aí vem aí algumas figuras que se utilizam e fazem uma certa fama nessa rede social que a gente vive para desconstruir todo esse trabalho que esses caras começaram a fazer, né? A gente tem uma figurinha bem, aí o Gustavo falou uma coisa que a gente boa parte do que a gente está fazendo aqui é sim para dar nos dedos, né? Eu não preciso dizer nomes, velho. Eu não preciso dizer nomes. Se você quiser, você diz, mas eu não prefiro, porque aí é da Ibope. Para mim também é da Ibope. Né? Não, tá bom. A ideia é dar é mostrar um mau exemplo, né? Quer ver uma coisa fácil? Que qualquer pessoa que tá nesse meio, que se interessa em aprender, provavelmente já viu essa pessoa falar. Essa aí, entre outras, né? Essa específica, entre outras, é que um tatuador não precisa ser um desenhista. Um tatuador não precisa saber desenhar. Não. Cara, aí, meu amigo, pela primeira vez, eu vi duas coisas dessa pessoa, né? Que eu fiquei de cara. Uma vez, eu vi, e aí vai no momento tatueiro, pá! Tá ligado? Isso aí é muito momento tatueiro. Gente, só pra lembrar, nessas nossas conversas a gente vai ter nosso momento tatueiro, que a gente vai contar essas coisas, sabe, escabrosas, sabe, sei lá, mambembe e por aí vai, né? Do mundo da tatuagem, tá ligado? Mas uma dessas foi quando eu vi pela primeira vez, né? Eu vi exatamente a pessoa falando assim: não, porque pra você que quer ser tatuador, você não precisa aprender a desenhar. Eu olhei e falei: que porra é essa, velho? E aí, na mesma hora, me veio os 8 anos de faculdade que eu fiz de belas artes, mas tantos cursos. Eu ouvi e falei assim: sério, não, né? E a pessoa fala, né, para arrecadar, né? Porque é óbvio, a pessoa tá vendendo um curso online, né? E aí, no final do curso, porque eu não comprei o curso, mas já vi, deu comprou falando para mim isso, que no final do curso a pessoa vira e fala assim: olha, eu te ensinei isso aqui, eu te mostrei isso aqui, mas se você quiser desenhar, vai melhorar sua tatuagem, mas não precisa. Porra, meu irmão. Sacanagem. É sério isso? Sacanagem. Isso é muita sacanagem. Isso é marketing de guerra, né? Já ouvi falar isso. Isso é propaganda, marketing de guerra, né? E a outra coisa que eu vi, cara, dessa pessoa falando, né, foi o seguinte: a pessoa falou assim, porque eu tenho problema de fibromialgia nos dedos. E por isso, máquina de bobina é a pior máquina para se começar a tatuar. Eu olhei e falei assim: quer dizer que toda a história da tatuagem, todos os meus mestres, as pessoas que eu conheço que falam que já falaram, e eu falo isso para os que é muito melhor você saber lidar com a máquina de tatuagem, uma bobina, porque depois que você troca de máquina fica sempre mais fácil, né? Sem contar que você aprende a mexer na máquina, coisa que uma rotativa, se ela der pau, você vai colocar ela de lado e vai pegar outra máquina. A máquina de bobina, a gente, desde sempre, a gente aprendeu que se ela der algum problema, a gente vai saber mexer nela e ela vai voltar a funcionar. Entendeu? Muito mais acessível nesse sentido. E aí a pessoa falou, Gustavo, que ela tem fibromialgia nos dedos. Nos dedos, só nos dedos. Nos dedos. Aí eu virei pra minha companheira e falei assim: cara,
fibromialgia nos dedos só se ela for o próprio dedo, irmão. É impossível. No dedo, velho. No dedo. Beleza, Só no dedo que ela tem fibromialgia. Eu falei, Passou. velho, vai ser charlatão assim longe, né, cara? Eu virei um Toma dedo, agora eu vou ter cloroquina que melhora. fibromialgia nos dedos. Toma cloroquina que passa. Tá ligado? Toma Novalgina, toma qualquer porra que passa, né, velho? Então, cara, Mas uma é um coisa desserviço, é um problema, é uma atitude, é uma postura, obviamente gananciosa, de alguém que pretende vender um caminho fácil. Tá? Eu vou chamar desde já de um caminho fácil. Não existe um caminho fácil para um objetivo valioso, não existe. Se o objetivo é valioso, o caminho é difícil. Não tem jeito. Vamos voltar a falar sobre a temática de hoje, né? Mar calmo não faz bom Mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz, nunca fez. E pô, a pessoa me dá o trabalho de produzir vídeos, sabe? Obviamente foi muito bem filmado, muito bem editado, tem um puto investimento. Para dizer para as pessoas, para incentivar as pessoas iniciantes que não conhecem a realidade da profissão, a realidade do mercado, que é assim que elas devem proceder, cara, isso é muito ruim, sabe? Isso é muito ruim para tudo que significa tatuagem. Isso tudo acho que descredibiliza o artista, velho. Sabe? O cara como dizer, qualquer pessoa vai fazer isso. Né? Eu tava outro dia conversando com um amigo meu que é jornalista e aí eu comentei com ele. Cara, eu acho que tem boa parte... Falei isso contigo também, né? Que é uma relação que o jornalismo passou. A descredibilização do profissional, daquele cara que... Comentou. Sabe? Daquele cara que busca a fonte, daquele cara que estuda jornalismo, estuda história do jornalismo, estuda técnica de jornalismo, de escrever, sabe? E a gente passou a vida inteira estudando. E eu falo para as pessoas que eu já ensinei, para as pessoas que eu ensino, eu falo, gente, procura os mestres, repete, sabe? Desenha, sabe? Desenha em cima de desenhos já existentes para você entender o processo, entendeu? Sim. Um dos caras que eu tenho uma paixão pelo trabalho dele é um cara já falecido, né? Que se chama Michelangelo de Caravaggio. Morreu agora há pouco, faz um tempinho. Né? Faz um tempinho. Não, mas esse também que eu... Né? Afonso Mucha, né? O Mucha, ou Muca para algumas pessoas, ele foi o cara que criou praticamente a estética do marketing visual, velho, sabe? E ele é um dos poucos nomes do Art Nouveau visual, né? Das artes visuais do Art Nouveau, né? Foi propagandista de Sara Bernard, do Teatro Renascense. E na tatuagem, ele é muito repetido numa escola de tatuagem, que uma hora a gente vai explicar mais ou menos qual é a relação entre escola de tatuagem e estilo de tatuagem. São duas coisas diferentes, próximas, mas diferentes. Mas numa escola de tatuagem que é o New Trad, sabe? Ele é muito usado no tradicional, sabe? E, provavelmente o cara que influenciou desde o início, né? Provavelmente. E tem um grande artista também que usa bastante da tatuagem, que usa ele, eu esqueci o nome dele agora, depois eu lembro. Mas a vida das artes plásticas para dentro da tatuagem influenciou muita gente. Você vê hoje em dia, se você for olhar os grandes tatuadores russos, chineses, sabe? Eles têm eles trazem, e você pode pegar os caras do tipo Boris, sabe? Os caras que trazem a pintura para dentro da tatuagem, velho. Nitidamente, sabe? A pintura, sabe? O Benci, eu lembro do Benci, as primeiras tatuagens que eu vi do Benci parecia tinta óleo. Tão brocado, era uma coisa. Você vê a referência desses tipos de.
E aí você vê essa disseminação do contra contra trabalho, Esforço. né? Contra, Contra a cultura contra da é tatuagem, sabe? Tipo, complicado, irmão. Gustavo, eu achei impressionante quando eu vi pela primeira vez uma menina chamada Malfeitona. Essa aí eu vou até falar, desculpa, mas eu vou Já, falar. já, já. Passou por mim. Que ela ficou conhecida na internet pelas tatuagens mal feitas. Sim. E ela vende a tatuagem mal feita. Ou seja, é o contra a cultura, sabe? E aí É. a gente que trabalha, né? E aí nego fala, por que que nego contestando os valores de tatuagem e tal. Só que o nego não entende que a gente estudou pra caralho, velho. E essa que é o grande lance. Nego não tá dando valor ao estudo artístico, sabe? Pra fazer uma parada E às vezes a que nego pessoa, cara, isso aí. espera um certo resultado e espera como se o resultado entrasse voando pela janela, sabe? Porque eu entendo que você vai conseguir um bom resultado se você procurar com coerência, né? Profissionais que realmente possam oferecer aquilo que você está procurando. Umas pessoas que eu acho que a gente precisa falar hoje, a nossa conversa eu acho que está um pouco em torno de quem já meio que está nesse universo, né, cara? Pessoas que de alguma forma entendem pelo menos uma parte da tatuagem ou da arte, né, de forma geral. Agora, é muito importante que a gente possa falar, eu sei que a gente não vai conseguir isso tudo de uma vez, né, bicho, mas que a gente possa falar mais para quem se interessa em adquirir o que a gente faz, sabe? Porque se o meu cliente não entende o meu trabalho, eu não consigo realmente produzir para ele, sabe? Eu não consigo produzir uma coisa que, no meu entendimento, e aí eu acho que é um entendimento de quem pode olhar para isso com um pouco mais de experiência, de conhecimento, é que o que eu posso oferecer para o meu cliente, na enorme maioria das vezes, é muito mais do que ele espera. Só que é necessário que o diálogo entre eu e ele seja possibilitado por uma linguagem estética, uma linguagem imagética, uma linguagem que a gente está tratando de imagem, né, cara? Então, quando eu falo de diagonais, quando eu falo de dinamismo, quando eu falo de composição, de relação, muitas vezes é necessário traduzir essas palavras, é necessário dizer essas coisas de formas muito mais simples, porque, infelizmente, a gente cai nesse problema de não haver mesmo uma educação estética no nosso país. Eu fico pensando também Agora, uma questão, cara, que é o seguinte, é engraçado como é a contraposição. Agora eu gostei dessa referência da contracultura da tatuagem, né? Porque para mim explica muita coisa. Pessoas que entraram no mundo da tatuagem com a ideia de que eu vou fazer minha carreira, vou fazer o meu, né, nos dias de hoje, eu vou ser um tatuador, vou ser uma tatuadora, que não fazem essa questão de trabalhar em cima, ou não se interessam em estudar, querem ou ir para a internet para vender a sua tatuagem, ou participar de um negócio básico sem se um flash sem se dedicar, ou não desenha dentro do estúdio, tá querendo, gosta da ideia de ser um tatuador ou ser uma tatuadora, abrindo mão do que foi, como que a tatuagem chegou para ele. Porque, na real, a tatuagem chegou para essa pessoa graças a uma popularização da própria tatuagem, uma descriminalização, uma valorização da tatuagem, graças a alguns tatuadores trazerem são justamente dessas ideias. exatamente a disseminação dessa qualificação de tatuagem. E aí sim ela popularizou, saiu da marginalização e chegou nas televisões, chegou no time de futebol. Você vê aí o Beckham todo tatuado, o Cristiano Ronaldo, o Messi e grandes artistas aí do cinema, não sei o que lá, tatuados. Mas foi por causa desse conceito. E nego voltando para trás.
Tipo, ah, não, agora que chegou nesse ponto, eu não quero mais isso. Eu vou pra. Né? E a gente vai falar mais sobre essa viagem do qual o papel da internet e das redes sociais na Ah, vai. tatuagem mas futuramente. É Mas indispensável. essa contracultura, sabe? Você voltar para trás, sabe? Ah, não, agora que eu consegui, que eu sou tatuador, eu quero ser tatuador. Ou você quer ser tatuador hoje em dia, ou quer ser tatuador hoje em dia, graças ao movimento artístico que levou a tatuagem o que é hoje em dia. Entende? Porque se não fosse esse movimento, alguns grandes empresários do mundo da tatuagem, tipo o dono da Electric Ink, por exemplo, não iam ter um investimento e iam ver o futuro desse tipo de mercado, sabe? Olhar esse mercado e falar, esse mercado é promissor, porque esse mercado cada vez mais traz arte para o mundo das pessoas. Eu tenho, cara, há uns 10 anos atrás eu falei essa frase, o mundo da tatuagem, a tatuagem é o processo artístico que mais cresce no mundo hoje em dia. E continua. Então, se não. Qual é esse crescimento? Por conta do processo artístico que ia qualificar para isso. Para as pessoas deixarem de olhar a tatuagem de uma forma marginalizada e pensar assim, pô, o cara tem um Monet tatuado nele. Entendeu? O cara tem uma obra de arte tatuada nele. Sabe? Um artista que você gosta muito, Gustavo, Anil Gupta, por exemplo, o cara ficou famoso porque ele fez uma reprodução da Mona Lisa do tamanho um pouco, tamanho de, né, devia ter o quê? 6 centímetros, 5 centímetros, tá ligado? E aí você vê a qualificação. Hoje em dia, quantidade de mega empresas fazendo tecnologia para tatuagem, sabe? O mundo da tatuagem crescendo, sabe? Milhões de tatuadores aparecendo todos os dias por conta desse processo, sabe? Dessa retirada da marginalidade da tatuagem do mundo, onde ele não era bem visto. Era uma marca negativa para algumas pessoas, sabe? E passou a ser uma obra de arte, sabe? Isso já estuda, cultura, sabe? A gente faz parte, a gente vai ler nos livros de arte, de história na frente, falando sobre tatuagem como disseminador de cultura, sabe? Sobre processo de inclusão cultural, social, sabe? A tatuagem realmente voltou, né, cara? Concordo quando você diz que a partir dessa inserção de qualidade, que a tatuagem volta a fazer parte da cultura da humanidade de uma forma muito mais integral, como já tinha feito há muitos anos atrás. A gente vai trazer um pouco mais também sobre a história da coisa, mais precisamente, né, cara? Mas entre escandinavos e polinésios, muitos povos originários e chineses, enfim, isso estava presente já há muito tempo. Teve uma transformação da qual a gente já falou agora, e agora, bicho, ela volta, e volta sem sombra de dúvida por esse motivo, porque veio se tornar realmente uma forma de expressão gráfica, né, cara? Uma forma de expressão estética bidimensional aí, gráfica, das mais pujantes, das mais impressionantes. E como você disse antes, né, não falar da gente, não estou falando de mim, acho que o Breno também não está falando dele. A gente está falando de gente que a gente abre. Oi? A gente tá falando das nossas experiências, né, cara? Sim, justamente, o nosso ponto de vista sobre isso. Até a gente tem alguma experiência para trocar aqui. São um pouco mais de 25 anos de tatuagem. É sobre isso que a gente está falando. É o nosso ponto de vista sobre tudo isso. Oi? Quantos anos de tatuagem tu tá? Cara, é 97, com 26. 27 anos já. 28, quase. Entrega a idade, mãe. Quase 28. Tá? Bom, deixa aí. Essa não é a questão. Tá vendo essas rugas todas aqui? Então, mas o... Os dois aqui tem quase meio centena de anos em tatuagem, velho. Até me perdi, rapaz. Tá vendo? Mas é isso, cara. A gente dá o valor que deve ser dado para
para conhecimento, e principalmente para conhecimento aplicado. Eu acho que um conhecimento só teórico significa pouco, mas é trazer isso que a gente estuda para a nossa vida e fazer uma carreira legal e poder ser um artista nessa sociedade de verdade que a gente vive, viver disso, sabe? Porque muita gente tem dificuldade, às vezes, com a ilustração, às vezes com a pintura, às vezes com... Enfim, com muitas formas de arte gráfica. A tatuagem é um dos caminhos em que a arte gráfica se expressa na nossa sociedade hoje. Como o Breno falou, daqui a 100 anos, 200 anos, vai, sem sombra de dúvida, estar presente nos livros de história, vai ser ensinado na história da arte na escola. Agora, o que faz a tatuagem ter esse papel? Vou ressaltar mais uma vez, a gente não pode deixar que essa ideia passe em branco hoje. É justamente essa qualificação, a qualificação técnica, a qualificação artística dos profissionais envolvidos. Começa ali nos meados de... Começa a se popularizar nos meados da década de 90 e vem se desenvolvendo. E não vai ser fulaninho de internet que vai falar que não é assim. Olha as paradas sérias, vai lá, olha quem faz e olha depois por que a pessoa consegue produzir aquilo. Sabe uma coisa que de vez em quando eu faço uma analogia, quando eu quero falar sobre isso, Gustavo? É sobre a galera do rap ou a galera que trabalha com sound system, sabe? Porque eles fazem o som, eles sampleiam muito som, né? E eu lembro conversando com o Mauli, né? O Mauli, que era beatmaker do Hatch, né? Ele conversando comigo, falando uma vez que um dos samples que ele estava usando numa música do Hatch era um sample de uma música do Roberto Carlos, tá ligado? Oh. Eu vi a galera também, a galera colocando a galera do Cone Crew usando aquela passagem, o Marcelo D2 também usa a passagem da Nina Simone, tá ligado? E tem muita gente que não conhecia nem a música do Roberto Carlos, principalmente a galera, né, da nova geração dificilmente vai conhecer, a não ser que tenha um projeto assim em casa, né? Os pais gostem, o irmão mais velho gosta. E outra é a Nina Simone. Mas a Nina Simone, que é um monstro do blues e do jazz, né, americano. E uma das maiores cantoras de todos os tempos. Eu não conhecia a Nina Simone, para você ter uma ideia. Eu também não conhecia como Nina Simone, eu conhecia as músicas, mas não sabia o nome daquela artista. E como é foda que a gente gosta de uma música que acha que é atual, mas não é tão atual. Sabe? Não é tão atual. Ela traz referências artísticas de pessoas. Não é o rei do rock, não é. E que já trazem referências artísticas. Você vê ali o Black Sabbath tocando blues, sabe? E aí você vê aí os caras pegando referência de, por exemplo, o que você sendo fãs do Muddy Waters, né, mano? É isso. Você vê hoje em dia a galera do pontilismo, do geométrico, que adora, que faz trabalhos lindos, mas você pergunta para eles quem é MC Escher, ninguém sabe quem é o Escher, sabe? Que é o cara que criou essas texturas geométricas, sabe? Que criou essa ideia, né? Que disseminou até a própria a Flor da Vida, que o cara fez aquela Flor da Vida que ninguém entendia que é. E depois, muito tempo que foi, a galera começou a estudar em cima do budismo, começou a ensinar em cima do Tantra e algumas imagens assim. A Flor da Vida, sabe? Mas o Escher já trouxe isso, sabe? O Escher, e fazia sem régua, pior é isso ainda, né? Fazia tudo aquilo cara, pra você que tá olhando, quer ver, gosta de geométrica, gosta de pontilismo, vai olhar esse cara, MC Escher, E-S-C-H-E-R, tá? É um monstro, esse cara, provavelmente vocês já viram imagens deles em algum lugar, né? Que nem o Bucho que eu tava falando, né? Provavelmente a galera já viu a imagem do Bucho em algum lugar, numa lata de biscoito, sabe? E você não sabe, e você viu, caralho, eu tatuei isso aí, eu nem sei. Aquela história Pô, o mais clássico dele é os cubos de 3 lados, né? Que é tridimensional, sabe? Que tem um monte de piso e um monte de lugar em museu. Tem piso e até em hospital já vi piso assim, velho. Sabe? Em estúdio de tatuagem, sabe? Que é o desenho do Escher. Já vi até em jogo de videogame as imagens do Escher. Né? O Diablo 2 ou 1, sabe? Então,
as referências, de onde que essas referências vêm artísticas, sabe? Se não são, sabe? Qual é, de onde vêm essas referências? São de E processo artístico. uma coisa a gente pode prometer para esse artista, né, cara? Para esse artista que vem, de repente, solitário, né, bicho? Caminhando sozinho ali, sem olhar para a história do que ele faz, né, bicho? Saber que tem os seus antecessores, são grandes patriarcas. Se esse cara já produz um bom trabalho sem isso, imagina o que ele seria se ele realmente se voltasse para essas coisas, né? Eu acho que sempre tem um teto um pouco mais alto. Ou ele até descobre, né, cara, um ponto, uma virtude dele estudando coisas que ele não tinha o feeling. Ah, pô, mas gostei disso aqui. E depois a curiosidade de você querer criar um novo. E aí, só que você fica empacado, e de repente você vê uma referência que fala, sabe? Que te dá Ideias são sementes de ideias, né? E aquela história, né? Nada se cria, tudo se transforma, Gustavo. Não é nas artes plásticas que a gente vai ver isso. A gente não vai ver isso. Você vê aquele aquarelista, que é aquele aquarelista da americano, esqueci agora o nome dele. Mas aquarelista não. Não é o Alex Ross, não, antes dele. Que o cara usava modelo, a modelo dele estava sentado, o desenho dele era uma mulher cavalgando, e o modelo dele estava sentado em cima de uma cela sem cavalo nenhum, velho. Só para ele pegar o movimento. Não, é óleo, é o Valejo, Boris Valejo. Também, o Valejo também. Te dizer que também, tanto ele quanto a mulher dele. Eles botavam uma cela em cima de uma bicicleta ergométrica. Sim, é. Mas o cara das Pirápides, como é que é o cara das Pirápides? Eu sempre esqueço o nome dele. Que fazia umas Pirápides lindas, velho. Nossa, o que eu tatuei de Pirápide dele. Eu tenho o livro dele. Cara, um americano que eu gosto muito, que eu acho que é aquarela, é Frazetta, não é Frank Frazetta, não? Você tá procurando? Não, Frazetta que é uma outra referência, né, velho? Você vê hoje em dia. O Frazetta ele fez em colaboração com o Tolkien, sabe? E a gente, quantas vezes você já tatuou? Quantos caras você já tatuou do Dark Dealer? Não, Death Dealer. E outro dia até saiu, olha pra você ter uma ideia de onde saiu. Outro dia saiu um filme do Rei Arthur. Do Rei Arthur, que é um filme filme novo, sobre a espada, Excalibur e tal. E o Death Dealer aparece do filme. E aí você vê quantas vezes a gente já tatuou o Death Dealer, sabe? Eu já devo ter tatuado de forma diferente. E é o personagem do Frank Frazetta, sabe? E aí você vê o Alex Ross, pra galera que hoje em dia que gosta da Marvel, o artista plástico Alex Ross, eu já fiz de pegar os desenhos do Alex Ross para estudar, sabe? Já tatuei aquele Coringa lindo do Alex Ross, aquele dando um soco no vidro, né? É lindo. Cara, genial. Aquela mulher gato do Alex Ross também é coisa primorosa, sabe? E pra você ter uma ideia, aqui, ó. Do Alex Ross, sabe? E a gente estuda isso. Por que não estudar a arte se você é o artista? Sabe? Esse que é o grande conceito que não consigo colocar na cabeça. Por que uma galera quer deixar de ser artista só para querer ganhar dinheiro? Velho, que seu dinheiro vale a pena pelo que você faz, não pelo que você vende. Uma coisa é consequência da outra, né? Uma coisa é consequência da outra. Se você tem um trabalho sério, você vai ganhar sua grana. E assim, vai ser uma coisa, bicho, absolutamente mais sustentável, sabe? Você vai estar investindo em você. De conhecimento a gente não perde nunca. Talvez com Alzheimer, mas enfim. Muito mais, perde, meu irmão. muito mais inteligente você investir em você mesmo, né, cara? Investir em conhecimento, investir em livro, né? Livro de arte, investir em conhecimento são coisas que você nunca vai perder, velho. Nunca vai perder. Não quebra, né? Não quebra. Não tem como. Ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você, não tem como. É que nem tatuagem, gente. Não quebra, ninguém pode roubar de você. Invista em tatuagem. Mas tatuagem é boa feita por artistas, né? Não feito por charlatão. Não, mas agora, faz parte. Vem cá. Eu acho que a gente tem que sair saindo, hein? Ou não? O
Que horas Já são aí? já tá na hora? Tem 8 pessoas vendo a gente conversar nesse momento, né? Já teve a Então, galera bichão, mas aí que eu queria garantir uma coisa. Eu não estou com o tempo muito certo aqui, eu queria garantir uma coisa. Eu queria garantir que a gente vai prestar nossa homenagem, cara, às figuras que, que representaram isso, que tenham talvez representado com mais força essa mudança aí, né, velho? sim, Vamos. com certeza, Então, pode começar. da minha parte, eu preciso falar de um cara. Assim, eu tive contato com alguns artistas antes de ver esse cara trabalhando, e depois eu tive a oportunidade de ver ele bem de perto, né? E é o Pepeu, né, bicho? Pepeu ali do Rio de Janeiro mesmo, ele é da Penha. Brother da rapaziada, da geração aí, um cara referência pra todo mundo, saca? O cara que trouxe, assim, o Preto e Cinza quase, quase exatamente o que a gente faz hoje, sabe? E hoje, pô, faz muito tempo, isso aí tem quase 30 anos. E o cara fazia retratos, o cara fez, eu lembro perfeitamente, talvez você lembre desse retrato do Ozzy, né? Vou procurar trazer aqui pra gente num outro momento. Um retrato com o Ozzy de óculos, com óculos redondo, Sim, e a eu transparência já do óculos, falei o reflexo também. do óculos. Incrível, sabe? Um trabalho representativo, assim, que realmente precisava ser feito por alguém que tivesse conhecimento, sabe? Para Entenda da chegar coisa, naquele tipo de né? resultado. Isso. E aí eu quero falar do Pepeu, mas também quero falar do Marcão, né, cara, que é do Meyer ali, e é um cara, foi do Meyer, né, não sei hoje em dia mais. Mas é um cara que foi um tatuador genial também, com uns trabalhos incríveis. Eu lembro muito de um Jesus Cristo no alto de costas, só o rosto, né, com a coroa de espinho, que também foi referência para mim, assim, durante muitos anos. Aquela imagem me mostrou alguns limites novos, né, cara? Pô, vou precisar falar do Beicinho também, né, cara? Foi um cara que trouxe o realismo colorido numa época que era, se eu não me engano, na minha cabeça, pelo menos, eram ele e Mordente naquela época, né? Os dois caras fazendo realismo colorido. E aí Mordente trouxe um cara também, que eu entendo, o cara se desenvolveu ali junto com ele, né? Eu não sei exatamente as circunstâncias, os caras são de São Paulo, mas o Carlos Cabral, né, cara, foi um cara que trouxe, na pegada do Mordente, ele trouxe um preto e cinza, E né, outro com aquele realismo, cara com que eu aquela acho qualidade. importantíssimo que ele trouxe para o Brasil uma qualidade de oriental que talvez tenha até influenciado, não sei se posso estar enganado, mas pode ter até influenciado os próprios trabalhos do próprio Mordente, quando ele fazia as séries de desenho do Mordente, né? Que foi o Maurício Teodoro, sabe? Maurício Sim. Teodoro Maurício Teodoro, ele é uma, sabe, uma sumidade do mundo do oriental em si, do oriental como estilo, né? Mas continua. Pois é, cara. Bom, eu acho que eu posso falar de muita gente. A gente já citou por alto aqui o nome do Lúcio, né, cara? Que é um cara que mostrava pra gente que o sonho de ser tatuador, artista e bem-sucedido no mundo hoje, no mundo de verdade, né, cara, era uma coisa possível. E que é isso, irmão? Pode. Você tá vendo, Valeu, a valeu. galera tá rasgando elogio pra você aqui, Gustavo. Pô, agradeço a visita aí. Sucesso pra nós. Lembrando, galera, É, toda segunda-feira, por volta de 7 da noite, 7, 8 horas da noite. a gente vai estar fazendo um trabalhinho aí, cara, porque, enfim, o vídeo de hoje também, vou falar mais uma vez, eu não estou aqui já nas minhas conclusões, mas a gente não pode deixar de dizer, né, cara, vem para defender uma ideia. Eu acho que esse movimento que a gente está fazendo todo vai vir para defender essa ideia, que é uma ideia de que o trabalho precisa ter um recheio, sabe? O trabalho não é só você ir lá e largar o aço em qualquer pessoa, não. Você precisa aprender a fazer da melhor maneira. E existe muito conhecimento e muita cultura disponível. Não é uma coisa tão complicada assim de adquirir hoje em dia. Não, o que eu não acho que você deve acreditar, que ninguém deve acreditar, é que você pode ser um profissional sem estudar aquela profissão. Isso aí você acho que Não, ninguém deve acreditar nisso. Isso é fanfarra. Isso aí é alguém querendo te vender um caminho fácil, e o caminho fácil não dá em bons lugares. pra mim, fácil não Eu quero insistir existe. nisso. Pois é, voltando para. Na verdade, ele é falso, né? Ele não existe, realmente. Mas aí, prestar homenagem para a galera da minha geração também, né, cara? Gente que foi muito importante para mim.
Um cara que talvez venha assistir a gente qualquer hora dessa é o Edson, né, o Del, lá do HK9. Foi um cara que me abriu uma porta, foi um cara que me ajudou a mudar muita coisa, e é um cara que defende também. A gente sempre esteve junto no estúdio, nossos momentos vagos, a nossa diversão sempre foi o desenho, e eu acho que isso constrói, isso traz, traz um bom fruto, né? Planta-se bem para escolher bem, né? Então, pô, um abraço forte pro Del, pro Luiz Augusto também, o Azambuja, foi um cara que também me mostrou uma visão sobre tatuagem que e que eu não tinha, não, sabe? Um cara que olhava para o que a gente fazia com muito mais respeito do que eu na época, eu acho. Agradeço muito a influência. Enfim. Tem bastante gente nessa caminhada, né, cara, que virou referência. Falar do Anil Gupta, vou falar do Guy Atkinson, vou falar de caras de fora do Brasil também, que foram Paul Butch, foram um cara muito, muito importante, né, cara, entre muitos outros, mas deixar aqui o coração e o agradecimento mesmo para todo mundo. E para você também, meu irmão, que estava comigo nessa caminhada toda. Fala sério. Fala tudo. Eu posso te dizer que eu, cara, na questão de agradecimentos, assim, nessa geração que trouxe pra gente, você sabe minha caminhada, né? Então eu mais na caminhada eu mais agradeço aos grandes amigos que eu tive, na verdade, no mundo da tatuagem que dividiram ela comigo e me trouxeram a forma de eu conseguir estudar, né? Porque para quem não me conhece, eu tatuei muito no meu começo de carreira em casa e montei um estúdio profissional em casa, graças ao meu pai, já é a primeira pessoa que me incentivou pra caralho foi o meu velho. Funcionário dessa loja, desse espaço aí. Até fiquei emocionada, né, velho? Mas todos os meus amigos, você, o Timbó, sabe? O Azambuja, sabe? O Derlei, sabe? Muitos amigos que frequentavam minha casa, o Paulo, frequentava na minha casa para se tatuar. Vocês, eu lembro que vocês saíam do HK9, vocês saíam, o Marcelo Cabral, sabe? Vocês saíam do HK9 ou Do Hélio. do Hélio e iam lá para casa para se tatuar. Entende? Para se tatuar, sabe? E a gente chegava lá e a galera tava se tatuando, outro tava jogando videogame, a galera tava, né, na sala tomando uma cervejinha, trocando ideia, enquanto dois estavam tatuando dentro do quarto e tal. Então isso foi um crescimento, foi essa troca que você fala, né, dos amigos, dos tatuadores que estavam ali aprendendo e lembrando, né, gente? Porque a gente estuda arte, a gente estudou muito arte, a gente estudou muito desenho, mas a gente estudou tatuagem. Hoje em dia você tem uma relação de tatuagem onde a galera começa se especializando, começa no final, sabe? Parece que começa no final, começa se especializando para depois começar a aprender a tatuar, sabe? A gente aprendeu a tatuar de tudo. Eu falo com meus clientes de vez em quando, eu falo assim, mas o que você sabe, qual é a sua melhor técnica? Eu falei, cara, eu sei tatuar de tudo. Porque eu sou tatuador além de mais nada, sabe? Mas eu gosto mais e me especializei depois com o tempo no realismo, no hiperrealismo, né? Questão fotográfica e tal, né? Mas estudar, a gente sabe fazer de tudo porque a gente estudou isso, sabe? A escola do Oriental me ensinou muita coisa, a escola do Old School me ensinou muita coisa, sabe? E muitas coisas, né? A Marguita, a amiga minha, essas escolas me ensinaram muito. E aí depois veio a pintura, sabe? Na verdade, começou com a pintura vendo para me qualificar. Eu saí de um estúdio de tatuagem que foi onde a gente se conheceu, graças a Deus, gente, foi o que me trouxe uma boa coisa, conheci algumas grandes pessoas, né? Mas eu comecei a tatuar em casa aqui, e com a intenção de vou tatuar em casa, vou me especializar, vou me qualificar para quando eu entrar no estúdio de tatuagem, primeiro que eu falar, quero trabalhar aqui, o cara não queira pensar duas vezes e falar, fica, porque eu não vou perder esse cara, sabe? Então, com o tempo, vai se especializando. Eu dou um agradecimento muito forte, por exemplo, ao Celso Matias, que é o mestre da pintura que eu tive,
sabe? E olha que eu saí da Belas Artes, irmão. Eu fiz cadeira de pintura da Belas Artes. Mas o Celso Não, mas isso é me muito ensinou tanta importante. coisa fora da escola de Belas Artes, sabe? Que ele ensinou boa parte dos tatuadores do Rio de Janeiro, na real, né? Mano. Ele ensinou. E amigos como Cris Barros, né? Como aqui mesmo na ilha, sabe? Alguns grandes amigos como Bonini, como Novoa, sabe? Como o próprio Marcelo Trilha, sabe? Daqui. Mas daí do Rio, a galera que fez né? Começou a trabalhar, que eu comecei a trabalhar, sabe? São pessoas como que me ensinaram a até estudar. Eu lembro do Timbó me mostrando, me falando, olha, isso aqui é uma Magnum. Eu acho que caiu. Galera. Então, eu agradeço a todos aí. Eu acho que a live foi pro saco. E semana que vem a gente tem mais, né? Se vocês querem deixar alguma ideia de uma próxima live, alguma temática, chama aqui, avisa nós, fala pra gente aqui, né? Semana que vem, toda segunda-feira, e durante a semana a gente vai lançando os cortes dessa nossa live de hoje. Eu agradeço a todos por estar acompanhando isso aqui. A gente vai ter muita conversa falando sobre tatuagem, sobre arte, sobre, né? E para chamar a atenção de qualificação da tatuagem, mostrar para pessoas que querem realmente viver desse mundo da tatuagem, um caminho foda, né? Um caminho legal, né? Ou uma galera para entender se você realmente quer fazer parte disso, né? Galera, é, meus agradecimentos a todos. Um beijo, um abraço para todo mundo. Uma grande despedida aí para a galera. Eu agradeço aos mestres das artes, né? Os mestres da tatuagem, como Mordente, como Carlos Torres, como Guy Atson, como Boris, Paul Bucci, Suncast da Argentina, sabe? Felipe Lu e muitos outros tatuadores que trouxeram a tatuagem para o que ela é hoje em dia, uma arte. E não deixar com que a galera desvalorize esse processo, já que eles viram esse mundo pronto. Qualifique ainda mais. Colocar a régua aqui em cima, rapaziada. Porque é essa arte que vai fazer da tatuagem uma grande expressão artística que ela se demonstrou ser. Fechou? Semana que vem tem mais. Eu e Gustavo Fischer, o link Fink Art Fischer Studio, Floripa, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Santa Catarina, nas artes plásticas e da tatuagem. Valeu, galera. Boa noite para todos e até semana que vem. Um grande abraço para vocês. Valeu!